Policístico, agora síndrome ovariana metabólica poliendócrina, né? Pílula é uma medicação de escolha para melhora dos sintomas hiperandrogênicos. Mas quando você fala de contracepção, tomar alguns detalhes da técnica que tornou o método uma maravilha. A via central, através da inibição do pico de LH, né, da hipófise. Então, todo método contraceptivo é o progestagênio que dá. não tem nada a ver com isso, tá? O PCH continua lá, tem estrogênio endógeno, dá tudo certo. E até... Aí esse primeiro gráfico aqui, ele fala da parte do implanon, né? E aqui é a parte do menino. Desculpa, menino implanon, falei errado ali. E aí vejam que no implanon teve uma redução mais... Já usar uma pílula com estrogênio, mesmo que ele não tivesse a contraindicação, que o sinergismo com a testo fosse ser muito pequeno, eles não aceitam. E como eu falei, talvez o que a gente vai ter uma atenção aqui são as pessoas com índice mais elevado. Vamos fazer isso. Os códigos, consulta, você pode lançar a consulta, a taxa de sala, taxa compacta, a inserção do implante. Tem lá no ambulatório para gente tirar. Tá desligado. Aí vai lá no ambulatório para gente tirar, porque ficou profundo, né? Aí vira um Quantidade, desejo econômico para a contracepção de longa duração. Qual que é o parâmetro da ANS que nos respalda? CID, função de retirada de corpo estranho e curativo. Curativo também é alguns convênios, tipo Porto Seguro, essas pacientes que têm convênio internacional, gringa no Brasil. Tem tudo de procedimento, de... Sabe essas coisas que precisa de código? Até de compra de material, OP. Dica para vocês separarem a nota da consulta, que às vezes tem paciente que reembolsa muito bem a consulta, né? E às vezes ali na inserção, você jogar a parte desse valor da clínica. Ou ele tem que reembolsar o valor do implante, por volta de R$1. Isso é um mínimo, gente, porque isso está garantido pela ANS. Ou você manda e... Então, realmente isso é muito importante, porque até no projeto social, às vezes a gente tenta tirar tanta barreira. E aí já tem alguns erros que um estudo que foi patrocinado pela Organon. A Organon pagou um estudo em cadáveres para identificar possíveis lesões de... Então, esse chamam formigano que não encostaria no nervo. Então, nessa região, 3 a 5 centímetros abaixo, não tem risco de você cutucar esse nervo. Para o pulmão, ela foi bem esforçada. O nervo mediano ele é mais superficial. Então, esse nervo é o que a gente se preocupa mais de cutucar ali, de ter uma lesão inadvertida, e a veia basílica. E aí aqui... Está mostrando o epicôndilo medial, né, a localização, 8 a 10 centímetros, que é essa marquinha aqui. Naquele kit de treinamento do implanon vem uma reguinha, que você pode usar para marcar, mas 4 dedos dá mais ou menos 8 a 10 centímetros, e 3 a 5 centímetros abaixo do sulco. Isso que está pintado de roxo é o nervo cutâneo do braço, o nervo cutâneo medial do braço. E aí, vocês vão ver, o braço está assim, a hora que ele flete, esse nervo ele fica um pouco mais superior, assim, um pouco mais longe daqueles 3 a 5 centímetros que a gente vai fazer a incisão. Então, ó, o braço está fletido, ele esticou o braço, aí vai filmar lá, onde ele esticou, tá assim mesmo, certo? A hora que ele flete o braço, ele fica um pouco mais superior. É com clorexidina alcoólico, porque é pele, né? Então a gente não usa clorexidina aquoso. Se você não tiver clorexidina alcoólico, passe álcool 70, não tem problema nenhum. Álcool gel, qualquer veículo alcoólico, certo? E aí aqui a gente vai fazer a anestesia. E aí a anestesia, vocês já sabem, né? Mas é que eu falei, 3 ml dá e sobra. Quem usa carpule vai usar um carpule. Quem usa seringa comum, uma seringuinha ali de 3 ml tá ótimo. Usa xilocaína sem vaso, 2%.
Se você não tiver 2%, pode ser 1%. E aí aqui a gente vai fazer com 1,5 ml. Mas você pode fazer com 3, não tem problema nenhum, tá? Aí ela vai fazer a anestesia. Quem está fazendo essa inserção é a doutora Cássia, que é a nossa colega que fica junto com a gente também no Implanon 360. Ela fez a marcação, né, 8 a 10 centímetros, vocês estão vendo ali a marcação, né? A questão da agulha é uma coisa importante, porque a agulha do Implanon, ela tem mais ou menos 4 centímetros. E a agulha que a gente usa para fazer anestesia, no geral, tem 3 centímetros. Então, a hora que a gente faz a anestesia, não precisa de você usar uma agulha maior, você pode usar essa mesma agulha, só que você dá uma empurradinha ali no final, para ela pegar aquele 1 centímetro final do Implanon, porque às vezes no finalzinho, na hora que você está para liberar o dispositivo, ela pode sentir dor. Se você dá uma empurradinha na agulha, aí ela não sente dor nesse finalzinho, porque a agulha, não, realmente, a agulha da anestesia ela não é do mesmo tamanho da agulha do Implanon. E injetar o anestésico nessa final, um volume um pouco maior, além do trajeto, né? Que tem gente que vai até o fim e já volta tirando. Então faz um pouco de injeção ali e volta tirando, isso ajuda. E massagear um pouco a região. Que lidocaína, mepivacaína, eles têm uma boa dispersão. Porque, às vezes assim também, você fez, deu 5 segundos, você já coloca, às vezes você der uns 15 a 20 já vai ajudar a dispersar um pouco mais, né? Segundos, né? Isso mesmo. Faz um botãozinho anestésico para ela não sentir a agulha entrar, né? Então aqui a gente faz aí um 0,5, 0,2 ml. E vai lá até o final, você vai ver que a Cássia dá uma empurradinha na agulha para pegar esse 1 centímetro final. Essa empurradinha assim ó, na pele, forçadinha para pegar 1 centímetro final. E aí os meio ml tirando a agulha e fazendo anestésico em todo o trajeto. Pode marcar a entrada e a saída, né, que a gente comentou com uma caneta marcadora. Aí ela vai tirar e vai abrir o implante. 8 a 10 centímetros do epicôndilo medial e 3 a 5 centímetros abaixo do sulco, como a gente comentou, para não pegar o nervo. O implante, quando a gente tem o hábito lá no Unicamp de afastar a pele assim, mas vocês podem afastar a pele como vocês preferirem, contanto que entre 30%. Claro que para o vídeo a gente está segurando um pouco mais na extremidade, mas o ideal é que você segure nas bolinhas. Entra com a agulha 30 graus, assim que entrou já retifica. Assim que entrou, porque é o único jeito de você não colocar profundo. Tá? E aí você vai superficializando toda a extensão da agulha do Implanon. E aí, se acontecer de transfixar, você está lá superficializando, transfixou, não tem problema nenhum, volta e continua. Não vai perder o implante, você só vai perder se você liberar esse implante para fora da pele. Então, se você não viu que você transfixou e libera o implante, aí realmente deve estar para fora da pele, que é o que aconteceu com a moça da piscina, tá? Que pulou na piscina e caiu o implante. Agora, aqui, ó, esse procedimento ele foi desenvolvido para ser feito sentada. Mas a gente costuma fazer em pé, né? Aí a gente tem que dar uma olhadinha assim, ó, pra ver se a agulha entrou inteira, tá? A agulha entrou inteira, a gente vai liberar, pode usar uma mão só, como a gente comentou, ou as duas mãos, né, pra evitar que vocês não dêem uma mexidinha sem querer na mão. Não pode mexer a mão nessa hora, e aí libera o dispositivo. Pede para a paciente palpar. Vocês vão ver a mão da paciente palpando, veja que a Cássia está palpando as duas extremidades. Então não palpa só uma extremidade, palpa as duas, vê que está superficial, porque se nesse momento você vê que já não está palpável, já tira, porque é fácil, não tem fibrina, não tem nada, você já tira e acabou. A paciente palpa, ó, uma unha muito bem feita, e aí a gente vai fazer um curativo semicompressivo. Normalmente a gente põe um blood stop ou uma gazezinha com um esparadrapo e passa uma atadura. Essa atadura fica pelo menos aí umas 24 horas. Se acontecer dessa atadura sair antes, também não tem problema nenhum. Se o implante está difícil de palpar ou não está palpável, a gente vai pedir um exame de imagem. A gente pode pedir um raio-x, preferencialmente em duas posições, tá? Porque às vezes no PA... E
E outra vez também que eu estava numa situação ali difícil, a própria agulha de insulina, eu transfixei ele com a agulha, como o EVA ele não rompe, e aí ele não sumia mais, ele ficou transfixado com a agulha, e eu com a agulha manipulava para conseguir pegar com o próprio Kelly. Então, umas dicas, uns tricks aí. Implante. Claro que ela deu sorte, tá? Que foi um implante fácil. Mas ela tá anestesiando, ó, bem embaixo do implante, fez 1,5 ml de anestésico. A mão dela esquerda, ela tirou, a gente brigou com ela, era para ela continuar com a mão ali para não perder a extremidade proximal, ficar empurrando ali, né? Abriu o bisturi para ela, empurra a extremidade proximal. Viu a pontinha? Ela fez uma incisão perpendicular, pode ser uma incisão paralela. E aí a hora que ela empurra, uma hora a pontinha aparece, outra hora não. Aí a gente fala para ser econômico na incisão, mas ela foi econômica demais. Tanto que daqui a pouco a gente vai lá e dá uma ampliadinha na incisão, porque não dava nem para entrar com o Kelly direito. Daqui a pouquinho vai aparecer a ponta. Ó, foi econômica demais, tá? A gente vai dar uma ampliadinha de leve na incisão. É, uma bagunça, você fica meio assim, quer fazer mais anestésico, aí piora o plano de clivagem. E aí, uma outra técnica aqui, da prática, né, que não é muito descrita, que às vezes a gente faz, é em vez de pegar na pontinha do implante, uma outra coisa que a gente pode fazer é usar esse Kelly e pegar no meio do implante e tirar de assim. Você pega no meio e tira ele pelo meio. Qual que é o risco de pegar ele pelo meio? Fraturar. Mas você pode tentar fazer isso. Entra com a pontinha do Kelly para cima, nunca para baixo. Aí você entra no meio do implante e tira ele de assim. Entenderam? Pega no meio e tira ele de assim. Mas tem um risco maior de fraturar. Se você pegar pela pontinha, é um pouco mais tranquilo, assim, tem menos risco de fraturar. Aí aqui, ó, ela vai dissecar só com a gaze. Ó, já apreendeu, fez a apreensão da extremidade distal, pronto, saiu. Aqui é uma pinça, a gente está tentando pegar esse implante próximo da fáscia, ó, empurrou o implante, estão vendo? A fáscia, a epiderme, e a gente está tentando pegar ele. Que pinça que a gente usa? Uma pincinha jacaré, igual de tiradinho, bem fininha, a mais fininha que tiver, tá? Então aqui, ó, guiado por ultrassom, ele está tentando tracionar. Mesmo guiado por ultrassom, está difícil de puxar, por conta da reação inflamatória, da fibrina, tá? Como eu disse, o vídeo foi editado, tá? Na vida real demorou uns 20 minutos pra gente conseguir tirar esse implante. Você diz quando ele faz o anestésico já gera um plano melhor, né? Pausa pra mim, por favor. Pausa. Ó, aqui, ó, os pontos que tentaram tirar antes, não conseguiram. Então já tinham aberto, caixa de vascular, um estresse. Vai lá. E aí, ó, essa pinça é uma pinça jacaré, daquela mais fininha de todas, a mais fininha mesmo. E aí ele conseguiu tracionar com a pinça jacaré. Esse médico, o Dr. Kleber, ele é o maior especialista de ultrassom que a gente tem lá no CAISM. Então, assim, como eu falei, não é fácil, gente. Não, tem que ter um centro de remoção. E olha, ele pegou pelo meio, que foi o que ele conseguiu. Encheu de pele, ele estava usando de mama, mas preferencialmente de pele, pelo menos 10 MHz. Tem que ser um aparelho bom, senão também a gente não vê. Uma cinética totalmente diferente. O desogestrel é o que o pessoal mais usa, porque o etonogestrel é a molécula ativa do desogestrel. Mas mesmo assim não adianta, porque o desogestrel é via oral. Poxa, vai tirar porque está com algum efeito colateral, né? Vamos tentar manejar e insistir para que ela mantenha esse método. Está relacionado com a imunidade vascular, né? A rede vascular superficial fica mais frágil quando o endómetrio está instável, mas tem toda essa ação inflamatória. Super bom. Preferencialmente etinil-estradiol. Tem o Implanet, o estudo da noradsterona, a gente vai falar sobre ele, acaba sendo uma opção muito boa também, mas se a paciente não tiver noradsterona, é um comprimido pelo menos 7 dias, um comprimido uma vez ao dia, no mínimo 7 dias, no máximo 30 dias. E quando que a gente vai falar para ela interromper? Depois que ela ficar 2 dias sem sangrar.
trabalho de semana geralmente para, pelo menos nas minhas pacientes, para bem rápido. Bem rápido. Segundo, terceiro dia que elas É bom, estão já... Mas assim, eu já usei marca do Tia Mostra lá de Cerazete, de Pérola, e aí eu dava, tipo, Cerazete antes do estudo. O tamoxifeno, o que tem recomendado é um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias e a doxiciclina, um comprimido de 12 em 12 por 5 dias. Então, Aquele colo friado, já testa os dois pra você já não deixar alguma coisa subtratada, porque quando vem um, vem outro junto às vezes, né? e aí agora a gente vai... Né? Ele é um ácido secativo que ela pode usar uma fina camada à noite na área que tem acne, todas as noites, inicialmente, né, alternadas por 1 a 2 semanas, depois diariamente. Orientar de testa espironolactona, né, porque é um péssimo antihipertensivo, mas ele é muito bom do ponto de vista androgênico, porque ele age na 5-alfa-redutase, diminuindo a conversão de testo em dihidrotesto lá na... Sim. Então, teve um estudo muito famoso, né, na contracepção, que é o CHOICE, o de tração glomerular, resistência insulínica. Então, o Implanon é categoria 1 para mulheres com sobrepeso ou obesidade sem fator de risco cardiovascular e categoria 2, mesmo que elas tenham... Está muito mais relacionada a outros fatores do que ao método propriamente dito. E algumas pessoas se questionam se o bloqueio da ovulação... E o Implanon, ele entra aí como um método seguro, que é importante também na redução do sangramento uterino anormal disfuncional por disfunção ovulatória, que é muito comum nessa fase. E tem o método por mais um ano e depois retire, sem precisar de nenhuma avaliação adicional. Se ela usa pílula combinada, você tem que ir também, falando de artigo, de evidência. Tem bastante coisa interessante, esses estudos que a gente cita aqui na aula, lá tem eles na Índia. Um espaço reservado para nós, tem uma feijoada, ou seja, a gente trouxe aí um pouco de jejum intermitente no início da manhã, mas agora a gente compensa. Você sabe o nome do barco para segurar? Thank you.